Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Queridos, esses últimos dias que nós temos vivido também experiências tremendas com Deus, quando assim buscamos. E nesses dias Deus tem ministrado ao meu coração. Eu queria ler 3 textos com você agora, nessa noite. Primeiro texto está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas 30, versículo 21. Eu vou ler na tradução King James, porque é onde eu achei algo muito interessante nessa tradução. Ele diz assim: os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermentos, isso por 7 dias, com grande júbilo. E os levitas e sacerdotes louvaram a Yahvé, o Senhor, todos os dias, com instrumentos de som de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões ao Senhor. Segura essa frase, plenos pulmões, porque o tema dessa noite será plenos pulmões. Deus, ele vai sarar a igreja do Senhor, ele vai sarar o pulmão da igreja do Senhor, e a gente vai entender o porquê esse ataque ao pulmão. Segundo texto, está lá no livro de Isaías 58, versículo 1, que diz o seguinte: gritai, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, como uma trombeta, e faz o povo ver a sua própria transgressão. Mostra a casa de Jacó o seu próprio pecado. Terceiro versículo, Jeremias 51, versículo 27, que diz o seguinte: erguei, pois, um estandarte na terra, fazei soar a plenos pulmões o chofar, a trombeta, entre todas as nações, para o grande combate contra a Babilônia. Senhor, nós te amamos, ó Senhor, e te reconhecemos como um Deus soberano, Deus majestoso, Deus que não perde o controle de nada. Te pedimos, ó Senhor, nessa noite, ó Deus, que a nossa alma, o nosso entendimento esteja cativo ao poder da tua voz. Pai, em nome de Jesus, no livro de Salmos 107, versículo 20, ele diz: enviou-lhe uma palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Nessa noite nós queremos enviar essa palavra, uma palavra que vai gerar cura na tua casa agora. Haverá cura e o Senhor vai te livrar daquilo que é mortal. Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o Senhor nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, pessoas que nunca mais puderam vir para a igreja, estão com seus pulmões atrofiados, porque nunca mais fluíram em línguas. Nesse momento, Senhor, que eles possam fluir em línguas em suas casas. Pai, em nome de Jesus, será com toda a força do nosso pulmão, Senhor, que levantaremos louvores ao teu nome. Que a unção que está sobre esse lugar esteja aí na sua sala, no quarto, onde você estiver, querido. Igreja, onde ele tiver, igreja do Senhor. Eu preciso creio que o fogo, a unção do Senhor, a unção do Espírito Santo queime no teu lar agora. Crentes pentecostais comecem a fluir dentro de casa, crentes comecem a marchar dentro das suas casas. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Nos faz entender a tua palavra nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, é interessante, o que me levou a trazer esses textos para vocês foi justamente o ataque que estamos sofrendo. Sabe, nós sabemos que esse vírus, que é mortal, que está aí fluindo, está acontecendo, ele tem um alvo, justamente a sua mortalidade, ele é quando ele alcança o nosso pulmão.
E é interessante que eu estava olhando aqui a necessidade dos pulmões para a igreja do Senhor. O primeiro texto ele traz uma revelação tremenda de adoração, porque ele diz que o povo de Israel cantavam, celebravam o Senhor, e era com seus pulmões a todo vapor, plenitude. Então nós precisamos dele. Primeiro eu estou trazendo aqui para algo muito físico. E eu começo a ver aí a adoração. Muitas vezes a gente começa a ter alguns ataques no reino físico e também existe uma consequência no reino espiritual. E muitas vezes aquilo que vem, que a gente só olha para o físico, quer atacar o pulmão da igreja, quer destruir o louvor da igreja, a adoração da igreja. Talvez para muitas pessoas, você pode até dizer, pastor, eu já estou sendo atacado, eu não consigo mais louvar a Deus. Era tão bom quando eu estava na igreja, eu ouço muitas pessoas falar isso. Mas você vai louvar a Deus aí na sua casa. Ninguém pode te frear. E você vai usar toda a força do seu pulmão para adorar ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque diz o livro de Hebreus 13, versículo 15, que isso é o fruto dos nossos lábios, é o nosso sacrifício a Deus, sacrifício de louvor. Então não deixe nunca de ofertar a Deus o teu melhor sacrifício, o teu louvor, querido. E Deus está aqui para curar o pulmão da igreja. No reino espiritual, o pulmão da igreja vai continuar funcionando, a igreja vai continuar adorando ao Senhor. Por que os pulmões? É interessante que, quando eu vim fazer essa ministração, foi depois de uma situação, foi depois de uma crise, né? Um dos meus 12, um dos mais antigos, ele teve uma situação bem desconfortável nessa área, e eu percebi, estava longe dele, até que consegui me deslocar na casa dele, e ele passou a noite chorando, justamente com dor no pulmão, muito cansado, e estava muito ruim, ninguém queria levar ele para o hospital, com medo, né? Porque tem muita gente que está assustado com as notícias, mas conseguiram mandar ele, a UPA disse não pode vir ninguém com ele. E quando eu cheguei lá, que vi o relatório, que vi a situação, que vi o estado emocional dele, né? Mais até do que o de saúde, eu nunca vi ele tão abalado emocionalmente. Eu entrei, eu confortei a família, dei força para a esposa. Mas quando eu entrei no carro que eu vinha para casa, eu comecei a chorar. E é interessante que eu gritava dentro do carro chorando, porque eu amo muito e tive um pouquinho de medo. E quando nesse choro todo, que eu dizia, Deus, Ele é teu, tu tem projeto na vida dele, então o Senhor não deixa ele ir agora. E fiquei orando a Deus, Deus me deu um direcionamento. Ele disse, começa a cobrir agora o pulmão dele, começa a orar pelo pulmão dele. O foco está ali, começa a orar pelo pulmão dele. E eu cheguei em casa, entrei para o meu quarto, comecei a chorar por horas. E eu começava a orar só pelo pulmão dele. E é interessante que quando eu estava orando ao Senhor, há muitos anos atrás, Deus ele ministrou na minha vida através de um vento. E isso faz muitos anos. E nesse verão, num quarto quente, o Senhor ele trouxe uma brisa pela janela, muito fresquinha, muito fria. E eu me lembrei, acho que 15, 18 anos atrás, eu me lembrei de um vento. Ele soprou na minha vida. E eu ministrei sobre esse vento. E eu disse, tu está refrigerando a minha alma, Senhor. A resposta à oração chegou. E quando ele começou a soprar, eu deitei no chão, parei de orar e fiquei só descansando. E minha esposa entrou no quarto, estava chorando muito. E ela me viu descansando. Eu disse, o Senhor já respondeu. Até que chegou a notícia. E ele teve a melhora, ele voltou para o trabalho, já está na ativa já. E o Senhor começou a me direcionar. Estão querendo afetar o pulmão da igreja. A igreja precisa dos seus pulmões sarados para adorar o Senhor. A igreja precisa dos seus pulmões sarados porque, como diz no livro de Isaías, há muita gente, politicamente, tem pessoas querendo atingir a igreja. A igreja fechada significa que a influência, a adoração coletiva não está acontecendo. Mas Deus está dizendo, eu vou curar os pulmões, viu? Ninguém vai parar a adoração da minha igreja, não. A igreja fechada tem um perigo também para eles. Qual é? Isaías 58, versículo 1, diz, grita, aprenda os pulmões e não te detenhas. Levanta a tua voz como um chofar e uma trombeta. Faz o povo reconhecer a sua própria transgressão. Porque a igreja do Senhor, ela está na terra para denunciar pecado também.
E Deus está dizendo, eu vou curar a minha igreja, porque a minha igreja vai curar as nações, vai curar o meu povo. Porque essa é a palavra. Arrependimento. A igreja do Senhor, ela está na terra para endireitar o caminho do Senhor. Arrependimento. Marcos 1, versículo 15. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E a igreja não vai se calar. E ela vai gritar isso a plenos pulmões. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Não vou conseguir calar a igreja. A gente daqui a pouco volta para o reino físico. Mas no reino espiritual, o que está tentando ser alcançado, afetado, é o pulmão da igreja do Senhor, mas ela não será atingida. Porque essa pregação, ela nunca pode parar, ela nunca vai morrer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus vivo. Um dia Pedro, eu fico imaginando, ali no livro de Atos 2, versículo 37 e o versículo 38, uma multidão o cercava. Uma multidão estava ouvindo, então eu imagino o quanto ele estava usando 100% do seu pulmão. É por isso que há uma necessidade de que o seu pulmão esteja em plena saúde. E vai ser a plenos pulmões, você vai usar toda essa força para adorar o Senhor e declarar a sua palavra. Pedro, ele começa a gritar, muitos estavam ouvindo, compungidos em seus corações e perguntaram, Pedro, aos demais apóstolos, o que é que vamos fazer? E Pedro, a plenos pulmões, com muita força, ele gritou e disse, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Sabe, para atacar os pulmões é muito interessante como o vírus faz. Ele consegue, de certa forma, entrar na célula, e para poder ele atacar o nosso corpo, ele pega a célula mestre e faz a célula mestre trabalhar para ele. Ele começa a modificar as informações e a célula agora começa a que lidera as outras células, começa a produzir o que ele precisa para ser multiplicado. E as informações, quando as informações são trocadas, geralmente elas causam um mal terrível. Então tem muita informação que tem causado um mal terrível. E diz que quando essas células começam a ser comandadas por ele, e começam a gerar a necessidade que ele precisa de se multiplicar, ele se multiplica ao extremo. Ao ponto da célula inchar tanto que explode. Cuidado com as informações que você recebe. Cuidado com quem está manipulando as informações. Porque aquilo que é mortal, ele ataca através de informações. Por que a gente passa mal? Porque a gente passa mal. A gente sabe, é interessante demais, que a gente sabe que o pulmão ele trabalha lá com a pleure, que é 2 membranas, bem fininha, né? E lá dentro tem um líquidozinho seroso que ele só faz lubrificar o funcionamento do pulmão. Essas pleures, quando a gente respira, elas juntam uma na outra e não dói. Mas se causar inflamação, quando juntar, a gente vai respirar forte e dói, né? A pneumonia e tal. É isso aí que causa aquela dor. Quando está inflamado, encosta uma na outra. Quando quer respirar forte, dói. E é interessante que o corpo, quando vê que o pulmão está em risco, ele tenta criar a sua defesa. O que é que ele faz? Ele diz, vamos jogar uma temperatura alta e matar o vírus. Aí vem a febre. A febre vem nessa intenção, é a defesa do corpo. Que a gente também não aguenta, se passar dos 40, a gente vai ter problemas, aquela coisa toda. Mas ele começa a fazer de tudo para poder nos livrar da doença. A informação agora, que vem toda errada lá, começa a mudar o comportamento do corpo, e ele começa a vir com uma defesa exagerada. Ele começa a liberar água para o pulmão. Quando ele começa a liberar água para o pulmão, a gente tem um líquido seroso, e quando chega a água lá, você começa a entender o seguinte, se o pulmão encher de água, a gente tem um sangue que precisa de oxigênio. Se o sangue passa, não tem ar, tem água, como é que vai ser oxigenado? E é interessante que ele incha tanto e endurece. É por isso que nós temos dificuldades respiratórias. Tudo isso porque um vírus conseguiu jogar informações erradas também no nosso corpo. Sabe, tem informações que vêm para poder atrapalhar o bom funcionamento do pulmão da igreja do Senhor.
O pulmão da igreja do Senhor, ele é usado para adoração. O pulmão da igreja do Senhor é usado para que a palavra seja anunciada e muitos se arrependam. Então, cuidado com as informações. Cuidado com as informações. Cuidado para não ter uma paralisia espiritual. O terceiro texto que a gente leu, primeiro a gente ouviu falar que nossos pulmões têm que estar plenos para adorar o Senhor. Nossos pulmões precisam estar plenos para anunciar a salvação do Senhor, anunciar o arrependimento, anunciar. E terceiro, Jeremias 51, versículo 27, ele diz: erguei, pois, um estandarte na terra, fazei soar a plenos pulmões. A gente precisa dele. E ele diz: fazei soar com toda a força do seu pulmão, o chofar, a trombeta. E ele diz: entre todas as nações. Para quê? Para convidar o povo para o grande combate. As informações são tantas, como eu estava falando, que muitas vezes a gente se perde. E agora? A gente vai guerrear? A gente vai só adorar? A gente vai se arrepender? E chegam informações, a gente vai adorar, a gente vai declamar a palavra, a gente vai gerar o arrependimento, a gente vai guerrear, mas tudo no reino espiritual, queridos. Eu tenho um direcionamento de Deus para a tua vida, estou crendo nisso. Estou crendo nisso. Então, se Deus ele tem me dado pulmões plenos para te convidar para a batalha, Hebreus 12, versículo 12, diz: então, sendo assim, fortalecer essas mãos enfraquecidas aí, ergue para os céus e trabalha esses joelhos vacilantes e vamos orar a benção. Vamos adorar o Senhor, vamos chamar a presença. Eu quero profetizar nessa noite. Eu ando com médicos, trabalho com eles. Ultimamente estou trabalhando na operação, justamente na operação vírus, pela Secretaria de Saúde. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Eu tenho dito à minha esposa, eu tenho falado para todo mundo. Desde quando começou, uma palavra profética veio em nossa direção. E a palavra profética dizia: aqui no Brasil, Deus vai surpreender a ciência. Aqui no Brasil, Deus vai surpreender a ciência. Cientificamente se espera algo, se espera desgraça, se espera morte, mas Deus vai surpreender a ciência. Guarda isso no teu coração. E a igreja agora está sendo direcionada a orar. A gente vai começar a orar nessa noite. Nós estaremos orando pelos aqueles que estão enfermos, pelos aqueles que estão assustados com alguns sintomas. E nós vamos aprender a cobrir o pulmão dos nossos familiares, cobrir o pulmão daqueles que estão nos hospitais. Nós vamos ter um direcionamento. A batalha no reino espiritual. E haverá cura física. Sabe o livro de Efésios? Efésios 6, todo mundo conhece muito bem esse texto. Mas eu vou ler com você. Efésios 6, o verso... Eu ia ler o verso 11, eu vou ler o verso 10. Que ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, e tudo está acontecendo, sede fortalecidos do Senhor. Como é que está a tua força? Sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Lembra? A gente precisa estar forte para na hora da dificuldade estarmos imunes, com saúde, com o pulmão pleno. Fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus. Por quê? Tem muita gente só olhando a batalha no reino físico. Tem muita gente com medo. Realmente o teu físico, ele talvez não esteja preparado. Mas se você se fortalecer no Senhor, revesti-vos com toda a armadura de Deus, para quê? Para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente vai cessar tudo isso. E orando, desde o início, eu acredito que você já tem ouvido, a gente tem que orar. Não
deixe atrofiar os seus pulmões, exercite-o em casa, fale em mistério, marche, louve ao Senhor, não cale-se, não cesse. Ele diz assim: não te contenhas, grite. Aleluias, aleluias. A igreja do Senhor, ela precisa respirar. E Deus hoje está dizendo: vou curar o teu pulmão como igreja. Mas para você que está com medo, para você que tem algum ente querido, que está adoecido, para você que talvez esteja no hospital nos ouvindo, para você que talvez esteja no isolamento dentro da sua casa, eu quero lançar uma palavra nessa noite. O Salmo 107 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou. Só em enviar a palavra houve cura. E ele diz o seguinte: e os livrou daquilo que era mortal. Haverá cura em tua direção, e o Senhor vai te livrar daquilo que é mortal. Em o nome de Jesus. A gente tem que lembrar que um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. Ele é o médico dos médicos, o Senhor que sara. Nós temos que lembrar dele como Jeová Rafá, minha gente. Jeová Rafá. E eu vou te falar algo. Não há nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada por Ele. Não há dificuldade, não existe nada mais forte do que o seu poder. É a Ele que devemos clamar. Que o nome Jeová Rafá seja manifesto na tua casa com muito poder e muita autoridade nessa noite. E é interessante, sabe? Que Ele confia esse dom da cura para alguns. Ele confia esse dom da cura para alguns homens, para algumas pessoas, para que essas pessoas possam liberar cura sobre os outros e o nome dele ser glorificado. Que tem sido algumas pessoas estão polemizando muito isso. Cadê os homens que creem na cura? Segura, eu creio na cura. Eu creio nos dons. E eu aprendi no livro de 1 Coríntios 12, no versículo 7, que os dons serão manifestados segundo a necessidade comum de cada um. E eu tenho dito ao Espírito Santo, que é Ele que libera. Estou com necessidade de liberar cura. Libera sobre o teu povo, Senhor, uma unção de cura. Uma unção de cura. Sabe? A palavra de Deus, ela deixa um recado para a gente, é um recado muito forte. Algumas pessoas vão estar debilitadas, algumas pessoas já perturbaram o seu pulmão, quando não tinham sabedorias. Talvez você seja uma dessas pessoas que está precisando de cura, porque você estragou o seu pulmão com droga, com cigarro, porque você tem inalado o que ele está expelindo. O pulmão, ele recebe o ar e ele faz uma troca lá no ar. Ele deixa para a gente o oxigênio para o sangue e ele libera para fora o gás carbônico. E você, infelizmente, talvez por vício, por falta de conhecimento, tem gerado gás carbônico nele. Primeiramente, se você tem esse tipo de vício, se arrependa do seu vício. Porque você tem ferido os pulmões que eram para estar plenos para a adoração. Mas eu tenho um recado para aqueles que se arrependeram e estão se arrependendo nesse momento de ter ferido, de ter magoado o seu próprio pulmão. Que Deus, Ele quer liberar cura em tua direção. Segura esse recado aqui, está lá escrito em Jeremias. Jeremias 33, no versículo 6. Assim diz Deus: todavia, trarei restauração e cura para ela. Segura aí, Brasil, segura aí, Jaboatão, Pernambuco, segura aí a tua família. Eu trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei prosperidade e segurança. Deus está dizendo: eu tenho cura para liberar sobre a tua vida e sobre a situação social e econômica. Eu vou fazer você prosperar, querido.
Deus, Ele vai te suprir e vai te colocar em segurança, que é uma das coisas que mais você precisa. Isso. A imunidade de muita gente está baixa, porque estão inseguros. Tem muita gente que está com sua imunidade baixa, por causa da sua ansiedade, por causa do nível de informações que está chegando. Se o vírus conseguir, a linguagem que eles usam é tipo sequestrar a célula-mãe e jogar suas informações, o resto do corpo será afetado. Vai gerar o que não é para ser gerado. Então as informações podem afetar toda a tua saúde, todo o teu corpo. Então nessa noite eu queria orar por você. Eu queria liberar essa unção de cura sobre a tua vida. E eu quero crer que você vai sair daqui, ou você vai finalizar esse culto com um novo direcionamento nas tuas orações. Primeiro, creia e lembre dentro da sua casa, na quarentena onde você está, que Ele é Jeová Rafa, o Senhor que cura. Que Ele tem poder para lançar uma palavra de cura e libertar daquilo que é mortal, do vírus mortal. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus da igreja. Então, igreja do Senhor, não temas. É tão bom ler o texto. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Mas na hora da dificuldade, parece que a gente esquece tudo isso. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, e Ele continuará sendo eternamente o Deus que você conheceu. Há uma chamada aí para o primeiro amor, para voltar à fé. A fé num Deus do impossível. Nessa noite, eu estou crendo que curas fluirão. Nós teremos mais notícias de curas. E eu queria orar por você. Se você tem alguém que está no hospital, ou se você tem alguém em casa que está com sintomas e está com medo, se você tem alguém que já acusou positivo, querido, eu quero orar por essas pessoas. Se já acusou positivo, se já foi internado, eu quero orar por essas pessoas nessa noite. Eu creio que Deus é Deus de milagre. Ah, Senhor, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra como o ar que eu respiro hoje. Então eu creio nos milagres da parte do Senhor. Então se você puder agora, se você quiser colocar lá no Instagram, no YouTube, já coloque o seu pedido de oração. E eu queria unir com você agora. Porque a palavra diz que se dois ou três de nós chegarmos à conclusão, nós concordarmos sobre alguma coisa aqui na terra, isso é ligado aos céus. Se você concorda comigo que Deus é um Deus que cura, que pulmões serão restaurados, muita gente vai receber alta. Amanhã de manhã tem muita gente recebendo alta, tem muita gente deixando seus sintomas, voltarão a respirar plenos pulmões em nome de Jesus. Tu és o Deus de Abraão, Senhor. Tu és o Deus, ó Senhor, de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o meu Deus, tu és o Deus da igreja. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o Deus que faz fogo do céu descer. Tu és o Deus que enviou Jesus e muitos foram curados. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Quero levantar agora em concordância, Senhor, com os teus filhos. Queremos orar agora pelos pulmões daquelas pessoas que estão com dificuldade respiratória, em o nome de Jesus. Que o vírus, nesse momento, ele pare de se multiplicar. Haja morte agora, Senhor, em o nome de Jesus. Nós queremos ministrar força sobre o nosso organismo, para que ele possa vencer esse vírus. Deus, em o nome de Jesus, que o teu sangue, Senhor, ele venha sobre pulmões afetados, ó Senhor, nessa noite. Aquele que estará internado, aquele que já está entubado, em o nome de Jesus, que o sangue de Jesus o purifique, que o sangue de Jesus restaure. Há poder no sangue de Jesus
voltem a respirar, pulmões voltem a funcionar. Voltem a funcionar. E diz o Senhor: enviareis uma palavra e os curarei. Enviarei essa palavra e vou livrar daquilo que é a morte. Haja livramento agora nessa noite. Haja muitas curas. Deus, em nome de Jesus, eu ministro provisão em tua direção, porque esse é o Deus que eu sirvo. Deus, em o nome de Jesus, Deus, vem revestir o teu povo, Senhor, com uma unção de ousadia e coragem. Não permite, ó Senhor, que eles se calem, mas dentro dos seus lares te adorem. Ei, candarabas, ribarabas, sore candarabas, rebacandarabas, chore de candarabas, rabacandarabas, suri de candarabas, suri de candarabas, ei, de candarabas, sore de candarabas, oh, de candarabas, tobe candarabas, de candarabas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, há uma ação desinflamatória fluindo sobre as vidas. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que está acontecendo agora no reino espiritual e no reino físico. O valente está sendo amarrado e nós estamos invadindo agora o território, pelo poder do nome de Jesus. Hospitais estão sendo visitados pelo poder do nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. E será conhecido que Deus é Deus de milagres. Eu profetizo milagres em massa, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer curar a igreja, sim. Ele está curando o pulmão da igreja, Ele tem curado o nosso pulmão, para que esses pulmões funcionem em pleno vapor. Para quê? Para anunciar a sua salvação, querido. Para anunciar, e a palavra não mudou, a palavra é essa. Você que está em casa, está nos assistindo, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. É hora de se arrepender e crer no Evangelho. Então você que está em casa aí, se você não se converteu ainda, arrependa-se e venha crer no Evangelho. O Evangelho de poder para quem crê. O Evangelho é poder para quem crê, para quem entrega a sua vida para Ele. Para você que estava desviado por algum motivo, talvez você enfraqueceu nessa quarentena, as informações te tiraram da rota. Deus está dizendo: eu estou aqui para curar o seu pulmão. Volte, retorne para a casa do Pai. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te quer. Então a palavra é essa: não permita que o seu pulmão não funcione em sua plena totalidade para adorar, para anunciar o Evangelho e para guerrear no reino espiritual. Amém, queridos? Louvado seja Deus por tudo que aconteceu e por tudo que ainda está acontecendo. Então não deixe de deixar seus testemunhos aí, nós teremos outros cultos, testemunho do que Deus está fazendo, porque eu creio nisso. Com toda a força da minha alma e com toda a plenitude do meu pulmão, eu anuncio isso em nome de Jesus.